Olá pessoal, dando continuidade à correção e comentário da prova da UMIF 2021, vamos corrigir agora a questão número 12 do nível 2, primeira fase, ok? Muito bem, questão número 12 do nível 2. Sejam mn dois números naturais com m menor que n. O máximo divisor comum de mn é 60 e o mínimo múltiplo comum de mn é 2.079.000. Sabendo-se que m é múltiplo de 35, mas não de 25, e que n é divisível por 24, mas não por 9, qual o valor de m mais n? Alternativa A, 16.340, B, 27.900, C, 36.780, D, 44.580 e letra E, 45.200. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Nós temos aqui algumas informações importantes. Primeiro, a gente vai fatorar o 60 e fatorar o 2.079.000 em números primos, para a gente avaliar quais são os fatores de m de n e as suas respectivas potências. Então, a ideia é que a gente descubra quem será o m e quem será o n a partir das informações dadas. Então, vamos começar a fatoração do 60. Fatorando o 60, nós teremos, é uma fatoração mais tranquila, então nós teremos aqui, dividindo por 2, 30, novamente por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então a fatoração de 60 é 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à primeira potência vezes 5 elevado à primeira. Então vamos colocar aqui 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Agora precisamos fatorar 2.079.000. Será que a gente vai sempre pelos números primos, 2, 3? Não. Existe uma ideia mais interessante, é dividir direto por 10, que a gente sabe que 10 é 2 vezes 5. Então eu vou trazer aqui uma ideia de fatoração do 2.079.000 dividindo por 10, mas lembrando que o 10 ele será 2 vezes 5. Então essa vai ser a ideia. Então por 10, sabemos que 10 é 2 vezes 5 e a gente vai utilizar os números primos. Vou retirar um zero, vai dar 207.900. Continuo por 10. E 10 é 2 vezes 5. Corto um zero, eu vou ter 20.790. Novamente por 10, 2 vezes 5, vai ser 2.079. Agora eu não consigo mais por 10 e nem por 2. E aí 2.079 vai ser divisível por 3, porque a soma aqui 2 mais 7, 9, mais 9, 18. Uma boa maneira de dividir por 3 é aumentando 2.079 para 2.100, porque 2.100 a gente sabe que dividido por 3 é 700. Só que eu aumentei aqui 21. 21 mais 79 dá o 100. Então eu tenho que dividir os 21 por 3, que é 7, então vai ser 700 menos 7. 693. Divisível por 3, porque a soma aqui também é divisível por 3, dá 18. Aqui está mais fácil, dá 231. Esse número 231 continua sendo divisível por 3, porque a soma está dando 6, 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Aí eu quebro novamente, só que agora eu quebro para menos. 210 por 3 é 70. Sobra 21 por 3, que é mais 7, portanto, 77. Dividido por 7, 11. E por 11, 1. Então, essa fatoração, aqui está curtinho, eu já vou pôr direto aqui, é 2 elevado à terceira,
vezes 3 elevado à terceira, vezes 5 elevado à terceira, vezes 7 elevado à primeira, vezes 11 elevado à primeira. Então a gente já fatorou o 60, posso apagar aqui, já tem o resultado da fatoração em números primos aqui, e já fatoramos também o 2.079.000. A ideia agora é a gente explorar os fatores e os índices de MN com as informações dadas. Só lembrando que, para o cálculo do MDC, a gente pega só os fatores comuns com menores expoentes. Para o MMC, a gente pega aqui os fatores comuns e não comuns, ou seja, a gente pega todos os fatores, só que com maiores expoentes. E a gente vai ter essas outras informações que vão nos ajudar também. Mas digo que, quais são os fatores garantidos para MN? Basta a gente olhar no MDC. Esse 2 ele está tanto no M quanto no M, só não sabemos a potência. O 3 também, porque ele participa do MDC, que são os comuns, e o 5 também, só não sabemos ainda os seus índices. Agora, o 7, ele não está aqui no MDC de MN e também o 11 não está no MDC de MN. Então, o 7 e o 11, nós não temos certeza se ele está aqui para o M ou para o N. A mesma coisa para o 11. Então, eu vou colocar aqui de vermelho, não sabemos os índices, se eles estão ou não. Inclusive, pode ser que aqui seja 0 ou aqui seja 0. O máximo que eu consigo é 1 por conta do MMC. Se for 0, a gente retira ele, ele passa a ser o fator 1, que na verdade não é um número primo. O 11 é a mesma coisa. Muito bem, então como que a gente vai avaliar essa situação? Vamos começar por essa primeira. M é múltiplo de 35, mas não de 25. Então aqui a gente já sabe que vai ter potências 1, 2, 3. Agora aqui eu já não sei, no 7 e no 11 eu não sei. Mas veja, se ele é múltiplo, o M é múltiplo de 35, 35 tem que ter um fator 5 e tem que ter um fator 7 no M. Só que quando ele menciona que não é de 25, o 5 não pode estar elevado a 2, nem a 3, né? Por quê? Porque se ele tiver elevado a 2, elevado a 3, ele será um número múltiplo de 25. Então, obrigatoriamente aqui o 5 do M está elevado a 1. E aí ele menciona que é múltiplo de 35, então tem que ter um fator 7. E qual vai ser a potência do 7? Ou 1, ou 2, ou 3, mas cuidado, ó. 7 a 1 é o máximo que a gente tem, porque é o mínimo múltiplo comum, o maior expoente. Então esse 7 veio aqui, ó, 7 elevado a 1. Com isso a gente descobre os índices de N. Então veja só, repetindo, o M é múltiplo de 35. É porque ele tem um fator 5 e um fator 7. Poderia ter maior do que 1. Mas o 5 a gente já garante que é 5 a 1, porque 5 a 2, que é 25, ele não é divisível. Então não pode ser mais do que 1, tem que ser exatamente 1. E o 7 a gente descobre porque ele veio daqui, do 35. E o máximo que ele possa ter aqui, a gente observa no MMC. Então a gente já tem os fatores e tem também os índices de N. Agora, do de N fica mais fácil, porque o 7 aqui é elevado a 0, porque senão ele estaria no máximo divisor comum, que a gente pega os comuns com menores expoentes. Então eu não vou pegar o 7. Agora o 5 a gente vai olhar para o mínimo múltiplo comum. Da onde veio esse 5 à terceira? Do M não veio, porque o M eu já sei que é 5 elevado a 1. Então ele só pode ter vindo do N. Então, 5 à terceira vezes 7 a 0. Resolvido essa primeira informação. Vamos para a segunda. N é divisível por 24. 24 é 8 vezes 3, ou seja, 2 à terceira vezes 3 à primeira.
Então tem que ter no mínimo uma potência 2 à terceira, podendo ser 4, podendo ser 5, e o 3 no mínimo potência 1. Pode ser 1, 2, 3. Mas quando ele menciona que não é divisível por 9, o 3 não pode ter potência 2, nem 3, nem 4, porque senão ele ficaria divisível por 9. Então, obrigatoriamente aqui é 1. Agora vamos para a potência 2. E isso a gente fez pelo mesmo motivo anterior. A potência 2 de n, veja, tem que ter no mínimo 2 à terceira. Quando a gente observa o mínimo múltiplo comum, a maior potência é de fato 2 à terceira. Então só pode ter vindo aqui do n, porque ele tem que ter um número maior ou igual a 3, então tem que ser exatamente o 3. 4 não pode, porque senão ele estaria aqui no MMC. Com esses dois índices, a gente já consegue os índices de n, de M de Maria. Veja, aqui eu tenho 3 a 1, já está garantido. Da onde surgiu esse 3 à terceira? Só pode ser de M, porque de N não será. N eu já tenho garantido que é 3 a 1. Então, no mínimo múltiplo comum, a gente observa aqui, que é 3. Para agora o índice do 2, a gente vai olhar para o MDC. A gente já tem que o máximo divisor comum entre eles, o índice é o menor possível do 2, que é 2. Da onde ele veio? De N não é, porque aqui é 3. Então ele só pode ter vindo daqui. Agora faltou apenas o 11. Como a gente já utilizou essas 4 informações, a gente vai utilizar a última, que M é menor que N. Eu tenho que colocar o 11 aqui ou elevado a 0 ou elevado a 1. Aqui é a mesma coisa, porque no mínimo múltiplo comum eu tenho 11 elevado a 1, é a maior potência que eu tenho do 11. Veja só, esse número da forma que está, sem o 11, já é maior que o de baixo. A gente pode até conferir aqui, ó. 4 vezes 27 vezes 5 vezes 7. Ele já é maior que esse aqui. Vamos fazer um teste para que você tenha certeza de fato que ele é maior. Mas depois eu vou apagar. Então vou colocar aqui de verde. Eu vou colocar, por exemplo, a potência aqui 1. E aqui a potência 0. Vou mostrar que isso não é possível, porque o M fica muito maior do que o N. E, na verdade, o M tem que ser menor que o N. Aí eu vou ter que trocar, colocar 0 aqui e 1 aqui. Então, só para certificar que o 11 está elevado aqui a 0 e não a 1, vai ser o seguinte, 4 vezes 3 à terceira, 27, vezes 5, vezes 7, vezes 11 a 1. Aqui eu vou ter 8, vezes 3, vezes 5 à terceira, 125. Uma boa comparação é a seguinte, olha só. Eu tenho aqui 125. Se eu pegar, por exemplo, 4 vezes 5, 20, vezes 7, 140. Então veja só, eu já tenho 140 aqui, que já é maior do que o 125. Repetindo, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 7, 140. Mas ainda tenho, veja só, o 27, ainda tenho 11. E o 27 já é maior do que o 24. Então veja, eu tenho aqui 24, aqui já é 27, que é maior. Aqui eu tenho 125, aqui eu tenho 140, que é maior. Ainda tenho multiplicado por 11. Isso faz com que o M seja maior que N. Não pode. Então o que a gente faz? A gente retira o que a gente fez. Foi só um teste para mostrar para onde vai o índice do 11, o número 1. E a gente certifica que, de fato, o 11 aqui vai ser elevado a 0 e aqui elevado a 1. Vamos verificar se realmente obedece a essas 4 e a primeira aqui, que M é menor que N, a gente vai ter que fazer, obviamente, a operação aqui. Então veja, o máximo divisor comum começa pelo 2 à segunda. Ele veio daqui do M, ó, 2 à segunda. Então o 2 entra, que é comum com menor expoente.
O 3 também entra no MDC com menor expoente que é 1. O 5 também entra com menor expoente que é 1. Ok. O 7 aqui não é comum, porque aqui eu tenho o número 1. Eu até vou fazer isso para não confundir. 11 elevado a 0 é 1 e 7 elevado a 0 é 1. Então eu não preciso colocar ele. Só vou ajustar aqui vezes 11 a 1. Esses são os fatores e as potências. Então, continuando. O 7 não é comum, o 11 não é comum, por isso não entra no MDC. Para o MMC, eu vou pegar todos os fatores com maior expoente. O maior do 2 é o 3. O maior do 3 é o próprio 3. O maior índice do 5 é o 3. O 7 elevado a 1. 11 elevado a 1. Finalizamos. Agora a gente faz as operações aqui. 4. E outro detalhe, ele também está cumprindo essas duas. A gente já fez isso. Né? O M é múltiplo de 35, olha lá. O M sendo múltiplo de 35, ele tem o 5 e o 7 no seu fator. Mas ele não é múltiplo de 25, porque ele não tem o 5 ao quadrado. O N é divisível por 24, que ele tem o fator 2 à terceira vezes 3, que é 24. Mas não é por 9, olha lá. Aqui é 3 a primeira, não é 2. Se fosse 2, ele seria divisível por 9. Muito bem. Então é 4 vezes 27 vezes 5 vezes 7. Vou separar aqui que existe uma forma mais simples de resolver essa conta. Aqui também, veja, 8 vezes 3, 5 à terceira é 125 vezes 11. A de baixo, por incrível que pareça, é mais fácil, olha só. Porque quando eu multiplico 8 vezes 125, vai dar 1000. Por que 1000? Porque 125 vezes 2 é 250. Vezes 2 de novo, 500. Vezes 2 de novo, porque o 8 é 2 à terceira. Vai dar 1000. Então 8 vezes 125 é 1000. 3 vezes 11 é 33. Então 33 vezes 1000. 33.000. Em cima um pouquinho mais difícil, mas sem problemas. Por quê? Porque a gente vai ter o seguinte. Nós podemos multiplicar 4 vezes 5, 20. É sempre bom aparecer zeros nas nossas multiplicações. E 7 vezes 27, 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 vezes 2, 14. Mais 4, 18. E aí, esse resultado aqui, se a gente dobrar o 189 e depois acrescentar um zero, também dá. Vamos pensar no 190? Vamos pensar no 190 vezes 2. 190 vezes 2, o dobro é 380. 380. Só que eu tenho que tirar 2. Então é 378. 378. Só que tem que aumentar um zero. Então, esse é o valor de M. E aí ficou fácil, porque se eu somo os dois, 33.000 mais 3.000 vai dar 36.000. 780 com esses zeros, 780. Está aí o resultado definitivo para M mais N. Muito bem. Verificando as nossas alternativas, marcaremos a letra C de casa. Ok? Finalizamos, portanto, mais uma questão envolvendo mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Espero ter contribuído e um forte abraço a todos.